Olá, boa noite. Boa noite. Juiz Sérgio Moro marca para setembro mais um interrogatório de Lula e bloqueia 9 milhões de reais de previdência privada do ex-presidente. O julgamento do recurso de Eduardo Azeredo será em agosto. O ex-governador de Minas foi condenado a 20 anos no Mensalão Tucano. Temer diz que trata com seriedade o dinheiro dos contribuintes e o governo aumenta impostos sobre os combustíveis. Na Venezuela, protestos violentos marcam a greve geral contra o governo de Nicolás Maduro. 2 pessoas morreram. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. O ex-presidente Lula discursou agora à noite no ato contra o governo Temer e repudiou as acusações de corrupção que pesam contra ele. O pronunciamento do ex-presidente começou por volta das 8h30 da noite e durou cerca de meia hora. Lula subiu ao palanque, enaltecendo os feitos dele quando ele estava na presidência, citando, por exemplo, os indicadores econômicos e o poder de compra do consumidor, que teria melhorado, segundo ele. Ao falar sobre a condenação na Operação Lava Jato, Lula citou diretamente o juiz Sérgio Moro. Disse que cada dia aparece um processo contra ele e que querem derrubá-lo. Nenhuma pessoa é mais honesta que eu, disse Lula. Ele também comentou que o juiz Sérgio Moro e a equipe da Lava Jato tentam incriminá-lo politicamente e que ele jamais recebeu dinheiro da Operação Lava Jato. O ato na Avenida Paulista começou por volta das 5 horas da tarde, reunindo várias entidades e movimentos sociais, como a CUT e vários sindicatos, como dos professores e dos bancários. A Procuradoria-Geral da República autorizou a criação de mais uma força-tarefa dedicada às investigações da Operação Lava Jato, agora aqui em São Paulo. O grupo, composto por 4 procuradores, vai atuar nas investigações relacionadas às delações de executivos e ex-executivos da Odebrecht. Ao contrário do que ocorre na Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, os integrantes não terão dedicação exclusiva aos casos. Entre outras atribuições, também caberá à equipe investigar pagamentos ilegais a campanhas de políticos do Estado. A Justiça bloqueou hoje 9 milhões de reais em planos de aposentadoria privada do ex-presidente Lula. Os títulos foram adquiridos por Lula em 2014. Até ontem, 606 mil reais em contas bancárias do petista, além de 4 imóveis e 2 carros haviam sido bloqueados. A decisão não significa a perda imediata dos bens e valores em nome do ex-presidente. Isso só ocorre em caso de condenação definitiva. O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato, marcou para setembro um novo interrogatório de Lula. A defesa de Lula disse que entrou com mandado de segurança contra o bloqueio de bens. A audiência foi marcada para o dia 13 de setembro, às 2 horas da tarde. Lula responde pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado pelo Ministério Público Federal de receber como propina um terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento do petista em São Bernardo do Campo. Segundo procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, os imóveis foram comprados pela Odebrecht em troca de contratos com a Petrobras, que teriam gerado desvios de cerca de 75 milhões de reais. O valor da propina para o petista seria de quase 13 milhões de reais. Lula nega as acusações e a Odebrecht, que fez acordo de leniência, diz que colabora com as investigações. O processo tramita na Justiça Federal em Curitiba. Mas dessa vez, Moro questionou se o depoimento pode ser realizado por videoconferência na Justiça Federal de São Paulo. A defesa de Lula tem 5 dias para se manifestar e promete analisar o caso. É o segundo interrogatório de Lula em ação na Lava Jato. De acordo com a Polícia Militar, na primeira vez em que foi a Curitiba, 110 mil reais foram gastos para montar um grande esquema de segurança. Por causa dos altos custos, o juiz recomendou que o interrogatório seja feito à distância. Lula foi condenado na semana passada no processo sobre o triplex em Guarujá, no litoral paulista, a 9 anos e meio por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele vai recorrer da sentença em liberdade. No total, o petista responde a outras 4 ações penais por corrupção, obstrução de justiça e lavagem de dinheiro.
A defesa do ex-presidente diz que só soube do bloqueio de bens de Lula pela imprensa e que a medida é ilegal, porque, entre outros fatores, não respeita a presunção de inocência do acusado. Por isso, protocolou hoje um mandado de segurança no Tribunal Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, para liberar os recursos do ex-presidente e garantir até mesmo a própria subsistência de Lula, segundo o advogado. O juiz reconheceu aquilo que nós sempre dissemos desde o início do processo. Não há qualquer relação entre valores da Petrobras e o ex-presidente Lula. Pois bem, se não há relação de valores de contratos da Petrobras com o ex-presidente Lula, é evidente que nenhuma decisão poderia bloquear os bens do ex-presidente Lula para assegurar um futuro cumprimento de uma reparação de dano mínimo. O PT estuda se vai fazer uma campanha para arrecadar dinheiro para a defesa do ex-presidente. Por enquanto, não há nada definido. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Ontem foi noticiado que o Banco Central bloqueou, a pedido do juiz Sérgio Moro, R$660 mil em 4 contas bancárias do ex-presidente Lula. Algumas pessoas comentaram comigo, mas olha, tanta confusão por tão pouco. Eu não sei se é tão pouco, eu não conheço ninguém que dispõe assim. Inclusive tem alguns amigos milionários, não conheço ninguém que dispõe de 600 mil na hora, assim, no banco, como ele dispõe. Agora hoje apareceu a notícia definitiva. 9 milhões é a aposentadoria privada do Lula no Brasilprev, do Banco do Brasil. 9 milhões. Olha, aí eu descobri por que é que o Lula disse numa entrevista à revista Carta Capital que não me conhece. É que eu o conheci numa casa operária em São Bernardo do Campo e jamais entenderia esse dinheiro todo na aposentadoria privada dele. Agora, eu fico imaginando o pobre, aquele que considera Lula um herói, será que ele vai acreditar que o Lula realmente não se lupletou, que ele não participou de nenhuma roubalheira e que ele ganhou esses 9 milhões trabalhando honestamente? Será que algum eleitor brasileiro, por mais admirador que seja do Lula, consegue justificar isso? Olha, eu acho até que o bloqueio pode até ser suspenso. A simples notícia da existência dos 9 milhões já é uma notícia demolidora. Bom, eu volto a falar aqui com você direto ao assunto na terça-feira que vem. Até. Morreu hoje em São Paulo Marco Aurélio Garcia, ex-assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República nos governos do PT e um dos fundadores do partido. Marco Aurélio tinha 76 anos e teve um infarto. Garcia era professor aposentado de História da Unicamp e graduado em Filosofia e Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduado pela Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais de Paris. Começou a vida pública como vereador em Porto Alegre nos anos 60 pelo antigo Partido Republicano. Na ditadura, se exilou no Chile e na França e, ao voltar ao Brasil, ajudou a fundar o PT. Ocupou cargos em prefeituras petistas em Campinas e em São Paulo, na gestão de Marta Suplicy, e também coordenou o programa de governo nas candidaturas de Lula e de Dilma Rousseff à presidência. Com a posse do petista em 2003, assumiu o cargo de assessor especial para assuntos internacionais, que ocupou até o afastamento de Dilma em maio de 2016. Ele foi vice-presidente e presidente do PT. Em dia de aumento de impostos, o presidente Michel Temer afirma que o governo é eficiente e trata com seriedade o dinheiro do pagador de impostos. O presidente Michel Temer teve mais um dia cheio de compromissos. Logo cedo, ele participou da reunião de ministros de Relações Exteriores da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Depois, Temer e o ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciaram mais de 344 milhões de reais para programas do SUS, voltados à saúde bucal. Na cerimônia, o presidente voltou a elogiar a própria gestão. Desde o primeiro dia, nós temos promovido exatamente eficiência no governo. Demos também transparência à situação das contas públicas e estamos tratando com seriedade o dinheiro do pagador de impostos.
presidente ainda se reuniu com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, o vice Francisco Dornelles, do PP, e vários ministros para discutir ações para reforçar a segurança do Estado, que passa por uma forte crise. Pezão estava de licença médica, mas interrompeu o afastamento para se encontrar com Temer. O governo federal prometeu enviar 800 policiais da Força Nacional para ajudar na segurança do Rio de Janeiro por 1 ano e meio. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, também participou da reunião. Há 2 dias, nas redes sociais, ele cobrou a agilidade na assinatura do acordo de recuperação fiscal e na execução das medidas do plano de segurança. No fim da tarde, Temer embarcou para Mendoza, na Argentina. Ele vai participar da cúpula do Mercosul amanhã. A JBS Friboi vai entregar em setembro à Procuradoria-Geral da República 20 novos anexos relacionados às delações dos donos da empresa Joesley e Wesley Batista. A defesa dos irmãos Batista informou que os documentos vão detalhar as histórias de corrupção contadas pelos executivos da empresa, que foram divididas em 14 temas. Em cada tópico, há vários investigados. Além dos irmãos Batista, participam dos 20 novos termos da delação o diretor de Relações Institucionais da JIF, Ricardo Saldi, e o diretor jurídico do Grupo, Francisco de Assis. Joesley Batista promete relatar, entre outras coisas, o caminho da propina que diz ter pago a cada um dos mais de 1.800 políticos de 28 partidos. Os nomes dos envolvidos aparecem na lista da JBS, recebendo mais de 600 milhões de reais de forma ilícita. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais marcou para 8 de agosto o julgamento do ex-governador Eduardo Azeredo. Ele foi condenado a 20 anos de prisão no chamado mensalão do PSDB mineiro e recorre da decisão. O tucano Eduardo Azeredo foi condenado em primeira instância em dezembro de 2015 por lavagem de dinheiro e peculato no chamado esquema do mensalão do PSDB de Minas, que aconteceu em 1998 e é considerado o embrião do escândalo que mais tarde ficou conhecido como mensalão do PT. O juiz do caso determinou que o ex-governador de Minas Gerais e ex-presidente do PSDB cumpra 20 anos e 10 meses de prisão, mas garantiu o direito dele recorrer em liberdade. Quase 1 ano e meio depois da sentença, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais marcou hoje o julgamento da apelação de Eduardo Azeredo, que começa a ser avaliada pelos desembargadores do órgão em 8 de agosto. Caso o tribunal confirme a decisão de primeira instância, o tucano pode ficar preso por pouco mais de 1 ano, já que no ano que vem ele completa 70 anos e o Código Penal estabelece que nessa idade o prazo de prescrição de crimes caia pela metade, caso o processo não esteja totalmente finalizado em todas as instâncias judiciais, incluindo as cortes superiores. Segundo investigações do Ministério Público, o mensalão mineiro surgiu durante o governo de Azeredo em Minas, entre 1995 e 1998. O esquema consistia no desvio de recursos de estatais, como a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. Esse dinheiro alimentava campanhas políticas no estado, como a do próprio Azeredo, que em 1998 concorreu à reeleição, mas foi derrotado por Itamar Franco. O Tribunal de Contas do município determinou hoje que a Prefeitura de São Paulo cobre 875 milhões de reais pagos a mais às empresas de ônibus da cidade. A cobrança se refere às operadoras do consórcio 7, que é formado pela Aviação Campo Belo, Gatusa, Transcuba e VIP, que atendem os usuários das regiões sul e sudoeste da capital. Segundo o Tribunal de Contas Municipal, as 4 empresas de ônibus que formam o consórcio 7 vêm recebendo valores acima dos previstos em contrato com a SP Trans desde 2003. Os fiscais do TCM alegam que as concessionárias deveriam ter feito uma série de investimentos na malha coletiva da cidade ao longo da execução do contrato, mas não fizeram. Os conselheiros do tribunal também alegam que os repasses da SP Trans ao consórcio 7 subiram o dobro da inflação no período entre 2005 e 2006. Com isso, o órgão determinou a cobrança imediata de 875 milhões de reais por parte da prefeitura contra as 4 empresas.
Caso os valores não sejam pagos, as empresas citadas devem ser declaradas inidôneas pela Prefeitura e podem ser excluídas do processo de licitação para a troca de gestoras de linhas da cidade, que deve acontecer ainda neste ano. Por meio de nota, a SP Trans diz que aguarda a publicação do acórdão do Tribunal de Contas do município para avaliar as medidas que podem ser tomadas contra o consórcio 7, sem prejudicar os mais de 30 milhões de passageiros atendidos por mês pelas 4 empresas alvo da ação. Na Venezuela, protestos violentos marcam a greve geral contra o governo de Nicolás Maduro. Com o sistema de transporte paralisado, barricadas e ruas desertas, os confrontos entre manifestantes e forças de segurança se espalharam pela capital, Caracas. Pelo menos 2 pessoas morreram e outras ficaram feridas em trocas de tiros. Segundo o governo, a adesão à greve convocada pela oposição foi baixa. O presidente Nicolás Maduro publicou em suas redes sociais um vídeo em que dirige pela capital, mostrando a população trabalhando normalmente. As manifestações contra o governo já duram mais de 3 meses. A crise política e econômica da Venezuela é assunto da reunião do Mercosul agora à noite em Mendoza, na Argentina. O ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson ganha liberdade condicional após 9 anos preso. Simpson foi condenado em 2008 a 33 anos de prisão por assalto à mão armada e sequestro numa loja de Las Vegas, no estado americano de Nevada. O ex-atleta, hoje com 70 anos, usou relatórios de bom comportamento e a legislação de período mínimo de pena para entrar com o recurso, aceito de forma unânime. Ele pode sair da cadeia já em outubro. Há 20 anos, Simpson protagonizou o mais longo julgamento da história do estado da Califórnia, acusado de matar a ex-mulher e um suposto amante dela em junho de 94. Mesmo sendo o principal suspeito dos crimes, o ex-jogador foi absolvido de todas as acusações, mas sua carreira foi afetada pelo processo e pela repercussão do caso. 10% do efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem cerca de 90 mil policiais, é de mulheres. Uma dessas 9 mil PMs é a Coronel Helena Reis, atual secretária-chefe da Casa Militar do Governo do Estado e a primeira mulher negra a assumir a função. No gabinete da Coronel Helena Reis, a boneca com o uniforme da PM divide espaço com o certificado de treinamento oferecido pelo FBI, a Polícia Federal Norte-Americana. Nascida em São José do Rio Preto, no interior paulista, a caçula de 6 irmãos chegou a prestar vestibular para matemática, mas mudou de ideia e resolveu seguir a mesma profissão do pai. Helena ingressou na primeira turma de mulheres da Academia do Barro Branco em 1988. Meu pai realmente gostou muito da novidade, ficou bastante orgulhoso. Minha mãe, por outro lado, ficou bastante preocupada. O fato de ser uma filha. Acostumada desde cedo ao pioneirismo, hoje, aos 47 anos, a coronel é a primeira mulher negra escolhida para ser chefe da Casa Militar do governo de São Paulo. Desde que passou a comandar a segurança do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, cuida não apenas do governador e seus familiares, mas também da defesa civil do Estado. É ela quem coordena as ações de assistência à população em situações de emergência, como desabamentos e enchentes. Foi um convite bem-vindo, mas me causou uma certa surpresa inicialmente. É claro que esse convite aconteceu em virtude do trabalho e da postura profissional que durante todos esses anos. Trabalho árduo que não deu chance para questionamentos. Eu nunca fui enfrentada, nunca fui questionada em relação ao meu comando. Eu já ingressei sob a égide da Constituição de 1988, uma Constituição que trouxe muito essa questão dos direitos, da igualdade de gênero, da igualdade racial. Foi um processo natural que a mulher fosse também conquistando novos espaços. Ainda faltam coisas a serem conquistadas, sim.
Um dos momentos mais importantes desta trajetória marcou tanto a vida pessoal quanto profissional de Helena. Em 2001, quando ela ainda era capitão em São José do Rio Preto, recebeu um telefonema informando sobre a morte do irmão, também policial militar. Mesmo assim, ela nunca pensou em desistir da carreira. Tudo indica, pelas investigações, que ele interferiu em uma situação, um roubo numa casa lotérica. Acaba nos dando força para fazer algo a mais por essa população que sofre tanto com os reflexos da violência. Helena também é especialista em direitos humanos e mediação de conflitos e sabe que sua história pode servir de inspiração. Eu tenho plena consciência de que, com minhas atitudes, com a minha história de vida, eu posso levar um bom exemplo para que outras pessoas se espelhem. O IPCA 15, índice considerado a prévia da inflação oficial, registrou queda de 0,18% em julho. Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, é o mais baixo desde setembro de 1998. Com o resultado influenciado pela queda no preço dos alimentos, dos transportes e dos artigos de residência, o IPCA 15 acumula um aumento de 1,44% em 2017, bem abaixo dos 5,19% referentes ao mesmo período do ano passado. E os combustíveis vão ficar mais caros com o reajuste de tributos decretado hoje. Com os aumentos da gasolina, álcool e diesel, o governo espera arrecadar mais de 10 bilhões de reais em impostos. A equipe econômica definiu um aumento significativo dos tributos do PIS e COFINS que incidem sobre os combustíveis. O objetivo, segundo o governo, é reduzir o rombo nas despesas da União. Com a decisão, o imposto cobrado pela gasolina passa de 38 centavos para 79 centavos. Com isso, o litro nos postos pode ficar 41 centavos mais caro. Desta maneira, um carro que, por exemplo, abasteça 50 litros de gasolina vai gastar em torno de R$20 a mais. Já o álcool, que não era tributado, vai passar a ter encargo de 19 centavos. O diesel, assim como a gasolina, terá o valor do imposto dobrado e o litro vai ficar 21 centavos mais caro. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo elevou a tributação sobre os combustíveis no momento em que isso não deve afetar muito a inflação. A gasolina, que tem peso de 5% no IPCA, com o impacto da nova alíquota de PIS/COFINS, pode provocar um aumento de até meio ponto no índice. É bastante, mas a projeção do IPCA para este ano estava em pouco mais de 3%. Portanto, não é isso que vai impedir a inflação de ficar abaixo do centro da meta de 4,5% ou comprometer a continuidade da redução dos juros pelo Banco Central. O problema maior dessa história é o desequilíbrio das contas públicas. Para garantir a meta deste ano, que é de um déficit enorme de 139 bilhões de reais, o governo está tendo de aumentar a carga de impostos e cortar ainda mais as despesas. E não as despesas com a estrutura da máquina pública. Ele tem cortado investimentos, o que compromete o potencial de retomada da atividade, e tem cortado despesas em geral de ministérios e órgãos públicos, o que já prejudica até serviços essenciais, como aconteceu com a emissão de passaportes e com as atividades da Polícia Rodoviária. Tudo bem que o baixo crescimento da economia segurou a geração de impostos, que está bem abaixo do esperado. E o Congresso alterou projetos que poderiam gerar receitas extraordinárias, como a reoneração da folha e o refis. Mas o governo está devendo os prometidos cortes na carne. Agora mesmo, em junho, houve uma ampliação pesada na liberação de verbas para parlamentares para o presidente garantir apoio contra a denúncia apresentada pela Procuradoria. A conta, mais uma vez, vai para o contribuinte. Eu volto na segunda. Até lá. A Justiça Federal interditou um prédio histórico na Luz, região central de São Paulo. Segundo o Ministério Público Federal, há sério risco de incêndio. Os primeiros sinais de que o imóvel apresentava falhas estruturais foram detectados em 2008 e depois, novamente, em 2011. Nas duas ocasiões, o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, emitiu laudos alertando para o alto risco de incêndio no prédio.
Em 2012, os proprietários assinaram junto ao Ministério Público Federal um termo de ajustamento de conduta para efetivar reformas, mas o acordo nunca foi cumprido. Agora, o MP entrou com uma ação na Justiça para exigir o cumprimento do acordo e a juíza Leila Paiva Morrison determinou a interdição do imóvel de 3 andares localizado na esquina das ruas Mauá e Casper Libero, no centro. O local abriga o Hotel Queluz, que já foi um dos mais importantes de São Paulo, e também vários estabelecimentos comerciais. Os donos do imóvel alegam que não localizaram a planta original do terreno e que por isso não tinham feito a reforma que eles mesmos se comprometeram a fazer. Pelo descumprimento do acordo, o hotel já havia até sido multado em mais de 3 milhões de reais, mas o dinheiro não foi pago. Na decisão de hoje, a Justiça deu prazo de 48 horas para a desocupação total do prédio. O imóvel foi erguido em 1903 e projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, o mesmo que desenhou o Teatro Municipal. O hotel, que na época se chamava Rebequino, era parte do conjunto arquitetônico da Luz e foi um marco da transição do Império para a República. Era por esta região que chegavam todos os turistas à capital e por onde os barões do café escoavam a produção através dos trilhos. A reforma determinada pela Justiça pode trazer de volta a imponência que o tempo e a falta de manutenção levaram. O sol voltou a predominar e as temperaturas ficaram amenas hoje. A máxima chegou aos 21 graus, então vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Com o enfraquecimento da massa de ar polar, o frio diminui e o sol predomina em todo o estado de São Paulo. Para a região metropolitana ainda faz friozinho na madrugada, mas esquenta durante a tarde. De manhãzinha teremos mínima de 10 graus e nesta sexta-feira à tarde, máxima de 24. Aí no sábado o céu fica com mais nebulosidade, a máxima cai para 22 graus, mas no domingo o tempo tende a abrir e a máxima prevista é de 23 graus por aqui. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Von Todo Seu. Até amanhã. No Revista da Cidade desta sexta, 9h30 da manhã, tem dicas de lazer gratuito para você aproveitar o fim de semana. Assista agora. Todo Seu.